Olá pessoal, hoje nós vamos falar da arte da pré-história. Por que nós falamos arte pré-história? O que quer dizer pré-história? Pré-história significa que foi antes da escrita, certo? E é chamada de arte rupestre, porque ela é feita na pedra, por isso arte rupestre. Certo? E nós temos conhecimento dessa arte pelos historiadores, né, antropólogos que exploram muitas cavernas que existem pelo mundo todo, tá bom? Então, a arte rupestre expressa, né, a cultura do que havia, né, com o homem da pré-história, porque não existia escrita, eles não tinham como se comunicar, mas eles tinham, não se sabe como eles viviam assim, mas viviam em lugares, viviam da pesca, viviam da caça, né? Então eles ficavam num determinado, eles eram nômades, eles viviam trocando de lugares, né? Quando acabava a caça por ali e tal, eles viviam andando, né, em bandos até a próxima beira de rio e ali ficavam mais um pouco e tal. A primeira manifestação do homem foi aquela da mão em negativo, que existem, né, que vocês provavelmente já devem ter visto, a mão nas cavernas, né, nas grutas, e em volta com a pigmentação. Eles sopravam a pigmentação, né? Como era essa pigmentação? Eram sementes trituradas, o sangue dos animais, certo? E a seiva das plantas. Ah, mas professora, como é que eles assopravam se não tinha canudinho na época? Não, mas eles tinham plantas, né? Ocas, enfim. Por exemplo, os primeiros instrumentos surgiram daquela época, eles com o apito, por exemplo, eram feitos com os ossos dos passarinhos, né? Tiravam o conteúdo de dentro e era utilizado. Bom, expressavam o que eles passavam no dia a dia. Aqueles desenhos, eu vou mostrar para vocês alguns, olha só, né? Eram todos em forma de palitinho, né? Parecido com uns desenhos mais geométricos, e eles registravam cenas de caça, de pesca, rituais, né? Animais, inclusive humanos, né? Danças. Aqui tem outro, certo? A mão em negativo que eles faziam era para registrar como se eles estivessem registrando, ó, estou aqui, estive aqui. Enfim, isso são o que nos falam, né, os historiadores que estudam essa manifestação. Bom, existem várias cavernas, várias grutas que foram descobertas, né, depois com o passar dos anos, né? Bom, então e esculturas também eram feitas através de pedras, de madeira, enfim. Uma das grutas maiores, que foi em 1940, foi descoberto em Lascaux, na França. A caverna de Lascaux tem 15 mil anos, né? E ela foi descoberta por 4 adolescentes, né? 4 adolescentes foram e descobriram aquelas cavernas. Depois tem Altamira, na Europa. Também foram identificadas as primeiras manifestações da pré-história. A Serra da Capivara, aqui no Brasil, 50 mil anos atrás, tem registro a Serra da Capivara tem 900 sítios arqueológicos e consta com registros de humanos, da figura humana, de danças, né? Eles acreditavam que se eles desenhassem, por exemplo, um animal na parede das cavernas, eles teriam aquele animal, eles iam conseguir aquele animal, né, para depois se alimentarem, porque eles se alimentavam da caça e da pesca, certo? Muito tempo depois, no finalzinho do período paleolítico, que é uma coisa que depois a gente vai ver mais tarde, foi descoberto o fogo, porque até então eles comiam, eles se alimentavam de alimentos crus, né?
Só depois, mais tarde, é que foi inventar, eles descobriram o fogo e aí tiveram que ir em busca de outras alternativas para estocar esses alimentos, enfim. Mas aí já é uma descobrir, aí inventaram a cerâmica, né, para armazenar esses alimentos. Mas enfim. Bom, outra coisa, quais eram os materiais que eles utilizavam para fazer esses desenhos? Porque naquela época não tinha tinta, não tinha lápis, não tinha, não tinha, né? Então eles faziam uso do sangue desses animais, né? Da seiva das plantas, da gordura desses animais. Eles observaram que os animais, aquela gordura, ela ficava impregnada nas mãos. Então eles misturavam com sangue e faziam as tintas. A princípio não existia pincel, não existia nada. Eram com o próprio dedo, certo? O que mais que eu tenho? Bom, a tecelagem, o tecido e tal, as roupas, foi bem depois, não foi bem depois, no período neolítico já. Foi uma história bem... Quando depois da descoberta do fogo, né? Porque eles usavam o couro dos animais para se aquecer, né? Para se vestir, para se proteger do sol, do frio, enfim. Tá legal, pessoal? Bom, nós vamos fazer atividades com uma aula prática. Como vocês vão ter essa aula em casa, então é possível que vocês consigam fazer sim, tá? Vocês vão usar terras de várias de tonalidades, porque tem terra preta, terra vermelha, enfim, para vocês poderem fazer a tinta. Eu dei uma receitinha ali, vocês vão aprender como se faz essas tintas, certo? E vamos também desenhar com carvão. O carvão também foi um dos materiais, um dos primeiros materiais a serem usados, né, na questão do desenho, certo? Mas eu acho que vocês vão gostar dessas atividadezinhas. Muita criatividade, certo? Muito capricho e até a próxima aula.